gente no mundo não está nem aí para a lei. No entanto, existe muita gente que, por respeito à lei, obedece à lei. E aí ele diz, mesmo no mundo repleto de injustiças e marcado por tanta impunidade, a lei permite uma certa medida de justiça, até que Cristo venha, até que o julgamento final aconteça. Então Calvino diz, não restringe todo, mas restringe um pouco do mal. É função da lei. Terceira função da lei, segundo Calvino, é que ela revela aquilo que agrada a Deus. Capítulo 3, olha aí, verso 2. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Então, a lei, ela apresenta com severidade aquilo que é requerido de nós. Nesse sentido, ela serve de aio. Nesse sentido, ela se tornou o nosso guia. O aio, ele era, à época, um escravo bem instruído, a quem o senhor desse escravo entregava a educação dos seus filhos. Esse era o aio. E esse é o papel da lei. Ela nos ensina aquilo que nós precisamos aprender. Ela nos ensina aquilo que é necessário realizar. Pastor, só que ninguém é capaz de cumprir a lei. É por isso que ela não nos redime. É por isso que a mensagem da salvação, preste atenção nisso, a mensagem da salvação não está na lei. É por isso que a mensagem da salvação está onde? No Evangelho. Olha o que diz aí o verso 16 do capítulo 2. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. No entanto, uma vez redimidos, uma vez salvos, uma vez justificados, é prazer do cristão cumprir aquilo que lhe for possível. Porque o verdadeiro cristão, ele se deleita em fazer aquilo que agrada a Deus. Jesus disse, se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Quando nós meditamos na lei, quando nós meditamos na lei de Deus, nós aprendemos aquilo que agrada e aquilo que ofende a Deus. Então, essa é a função mais elevada da lei, servir como instrumento para que o povo de Deus tribute honra e glória a Ele. Então, gente, a pureza do Evangelho, quando nós chegarmos lá no final, você vai entender melhor isso. A pureza do Evangelho depende da maneira como você se relaciona com esses dois conceitos bíblicos de graça e lei. Se você se relaciona adequadamente, o Evangelho é vivido por você e anunciado por você de forma pura. Agora, se você mistura uma coisa com a outra, a pureza do Evangelho fica de lado, ou fica comprometida. Já vão entender. Então, olha só. Primeiro, no coração de um cristianismo puro e saudável está uma precisão do que seja o Evangelho. Segundo, para a pureza do Evangelho é necessário estabelecer uma relação apropriada entre graça e lei. E a terceira verdade de Gálatas: o legalismo distancia o cristão, afasta o cristão da liberdade do Evangelho. Sabendo que a sua salvação não depende de seus esforços ou de seus méritos, o cristão, ele corre o risco, sim, de ser relaxado, de ser tolerante demais na sua moralidade, na sua ética comportamental. É óbvio que esse é um grande perigo do Evangelho da Graça.
Tanto que Paulo precisou tratar disso lá em Romanos 6, quando ele diz: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante. Esse é um perigo, esse é um lado. Mas do outro lado da gangorra existe um outro perigo também, chamado de legalismo. Qual é o maior exemplo bíblico de uma espiritualidade legalista? Os fariseus. Eles perderam o espírito da lei e colocavam por terra toda a lei. Porque na preocupação de aplicarem minúcias e detalhes da lei, acabaram comprometendo a essência da lei. Jesus diz assim: olha, vocês destruíram a lei com as suas regrinhas. Vocês coam um mosquito, engolem um camelo. Vocês estão cheios de regrinhas que destroem a lei, mas fazem coisas terríveis. Alguém uma vez disse, eu gosto muito dessa definição, de que legalismo é a manipulação da lei de Deus. O legalista é aquele que crê em Cristo, o legalista é aquele que crê que Cristo salva, mas mesmo que ele não fale, na prática, ele acredita que a lei também salva. Porque ele vive exigindo de todo mundo uma porção de regrinhas. E se não cumprir as regrinhas, não é santo. Deus não vai abençoar, não vai para o céu. Mesmo que ele não fale isso. Isso não é evangelho. Isso é contrário ao evangelho. Porque o evangelho veio para nos libertar. Essa ideologia é diferente da mensagem da salvação, que outorga todo o crédito ao sacrifício de Jesus na cruz. Normalmente, gente, os legalistas, eles têm 3 características principais. Primeiro, o legalista é uma pessoa que vive esgotada. Vive esgotada. Por quê? Porque ela vive em função de regrinhas. Ela vive cheia de normas. Segundo, o legalista é alguém que vive falando mal e condenando todo mundo, porque todo mundo não se enquadra nos esquemas, nas regrinhas que ele inventou. Ou não se enquadra nas regras que a interpretação dele do texto bíblico diz que tem que ser. E terceiro, o legalista, ele sempre exalta a si mesmo. O legalismo induz a pessoa a formar um conceito elevado da sua capacidade. É por isso que aqui em Gálatas, olha que interessante, Paulo vai dizer que legalismo é confiar na carne. Legalismo, diz Paulo, é confiar em si mesmo, nas suas obras de justiça, na sua própria capacidade de cumprir a lei. Olha o que diz o verso 4 do capítulo 5. Vós que justificais pela lei, vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo e caístes da graça. Que cair da graça é esse aqui? É cair no legalismo. É deixar de confiar na graça de Deus. A pessoa, ela passa a confiar na sua capacidade de cumprir os mandamentos de Deus. E a fé, ela deixa de ser uma obra do Espírito e se torna e se transforma em coisas exteriores. Olha o que Paulo diz: vós vos justificais pela lei. Então é por tudo isso, gente, que o livro de Gálatas é um livro fantástico e importantíssimo para quê? Para a evangelização de judeus. Alguém lembra qual foi um outro livro bíblico que eu falei que é bom para a evangelização de judeus? Mateus. Se um dia você se encontrar com Bill Gates, mande ele ler Mateus e Gálatas. O livro de Gálatas é muito importante para quê? Para confrontar os católicos romanos e qualquer grupo religioso que confie em obras de justiça.
O livro de Gálatas é importante para lidar com toda forma de exterioridade que ameaça a liberdade, a espiritualidade do Evangelho. O livro de Gálatas é importante para tombar por terra as exigências de grupos legalistas que insistem na necessidade disso e daquilo outro. Um dos maiores exemplos é a exigência feita pelos adventistas de se guardar o sábado. Se não guardar o sábado, vai para o inferno, não está salvo, está descumprindo a lei. E o livro de Gálatas é imprescindível para combater práticas legalistas da fé. Olha o que diz capítulo 2, verso 19. Pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, portanto não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça que vem por meio da lei, então Cristo morreu injustamente. Legalismo, esse tipo de fé baseado em regrinhas, baseado em rituais, essa forma exterior de religião, nos leva, gente, para longe da pureza do Evangelho. Entendeu isso? Legalismo nos leva para longe do que o Evangelho é na sua pureza, porque o Evangelho opera com liberdade dentro de nós, diz Paulo. O homem que foi transformado pela graça, ele deseja andar na luz, ele deseja viver na luz, ele procura andar nos caminhos do Senhor, não por imposições legalistas, mas ele procura fazer isso porque ele entendeu que isso é o melhor de Deus para ele. Misericórdia recebida é santidade desejada. Essa é uma atitude madura, é autônoma, é reflexo do agir de Deus em nós. A pessoa que entendeu isso, ela deixa de ser displicente, ela deixa de ser leviana, ela deixa de ser imoral. Ela não vai ser negligente no falar, no agir. Tragicamente, muitos têm reduzido o cristianismo a uma religião comportamental. Aprenda isso. Muitos têm reduzido o cristianismo a uma religião comportamental do tipo: faça isto, faça aquilo, não toque nisto, não ouça essa música, não use aquela roupa. Isso é legalismo. A quarta e última verdade que eu desejo destacar aqui em Gálatas é a seguinte: a constância no Evangelho, preste atenção nisso. A constância no Evangelho. Paulo vai falar dos Gálatas que são inconstantes, por isso que a gente está falando. E eu posso me lembrar aqui de um monte de gente inconstante no Evangelho. A constância no Evangelho requer que a pessoa tenha apreciado, entendido a preciosidade do Evangelho. Algumas vezes nós nos deparamos com a situação de pessoas que eram lá aparentemente firmes, aparentemente convictas de sua fé, mas que depois de algum tempo elas começaram a frequentar grupos cheios de absurdos, a frequentar movimentos cheios de heresias, cheios de monstruosidades teológicas. Paulo fala dessa realidade aqui em Gálatas. E aí ele vai dizer, olha, a constância e a perseverança do Evangelho dependem de uma correta leitura da preciosidade do Evangelho. Isso exige graça, isso exige tempo, isso exige discernimento, isso exige estudo,
Isso exige maturidade na fé. E Paulo diz assim: ó Gálatas, como que vocês são emocionais, como que vocês são impulsivos, como que vocês são imutáveis. Se quiser ler depois lá em Atos 14, Lucas diz lá em Atos 14 que quando Paulo chegou na Galácia, aqueles irmãos acolheram Paulo com um entusiasmo enorme, mas de repente eles mudaram de ideia. Olha que interessante, capítulo 4 aí, versos 14 e 15, olha o que Paulo diz: me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como se eu fosse o próprio Cristo. Olha como que eles receberam Paulo. Agora olha o que ele diz: mas onde está aquela vossa alegria? Porque eu mesmo sou testemunha de que naquela época, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Olha só isso, gente. Paulo diz que no início eles acolheram Paulo de uma forma tão impressionante, tão cheia de entusiasmo, que Paulo diz: olha, parecia que eu era um anjo. A atitude de vocês foi tão cheia de entusiasmo que, se vocês pudessem, vocês arrancavam os olhos que vocês tinham para dar a mim. Inclusive é por isso que tem algumas pessoas que sugerem que o espinho na carne de Paulo fosse um problema na vista, uma enfermidade na visão. Porque os Gálatas falaram: se a gente pudesse, a gente arrancava os nossos olhos, Paulo, para dar para você. Então, o entusiasmo dos Gálatas para com Paulo foi algo absurdo. Até que chegaram aqueles judaizantes questionando a autoridade de Paulo, e preste atenção, gente, imediatamente eles mudaram. Imediatamente eles mudaram. Faz lembrar um dos solos da parábola do semeador. Pessoas que têm muita iniciativa e pouca perseverança, pouca conclusão. Eu conheço algumas assim. Gente que é como um caniço, levado pelo vento, pelos contextos da vida. Pessoas que vivem assim, diz Paulo, elas vivem assim porque elas ainda não perceberam a preciosidade do Evangelho. Essas pessoas, elas ainda não enxergaram o tesouro que é o Evangelho. Elas não entenderam o valor da pérola que é o Evangelho. Por isso que Paulo diz assim, gente: eu sou admirado. Estou admirado. Como que vocês conseguiram mudar tão depressa? É porque vocês não entenderam o que é o Evangelho. Porque se vocês tivessem entendido o que é o Evangelho, vocês não mudariam. Aqueles celtas se mostraram volúveis. Eles mudaram de lado com uma pressa indecorosa, feia. Então, gente, a apreciação da preciosidade do Evangelho não é apenas uma questão, preste atenção nisso, de conhecimento e ignorância. Preste atenção. A apreciação da preciosidade do Evangelho não é apenas uma questão de conhecimento e ignorância. É, antes de tudo, uma questão do coração. É uma questão de fidelidade a Deus. Às vezes a pessoa conhece o Evangelho, sabe muito do Evangelho, sabe de Bíblia, sabe até de teologia, mas o Evangelho não atingiu o seu coração, não atingiu o âmago do coração. O Evangelho ainda não se tornou para aquelas pessoas água, pão, luz, caminho, verdade.
O Evangelho não se tornou para aquelas pessoas o grande tesouro das suas vidas. Ou seja, para existir constância e perseverança no Evangelho, é preciso apreciar, amar a preciosidade do Evangelho. Quantos pais que ficam alarmados com os seus filhos? Meus filhos, eu os eduquei no caminho do Senhor, e agora tanta indiferença. Eu percebo que o Evangelho não se tornou o sangue deles, a água deles, o pão deles. Como pastor, eu fico alarmado com muitas ovelhas. Não existe brilho, não existe vigor, não existe desejo, não existe encanto pelo Evangelho. Gente que não possui entusiasmo, expectativa, interesse, desejo pelas verdades das Escrituras. Ontem eu cheguei de Macaé, exausto. Falei, Senhor, eu preciso ir lá no ensaio, eu quero ir no ensaio. Aí vim aqui. Irmãos, como que o Evangelho faz bem. Como que estar dentro daquelas coisas que fazem parte do Evangelho nos faz bem. Mas como existem pessoas inconstantes, mutáveis. Como disse o pastor Daniel Dides quando veio aqui pregar numa das nossas conferências de celebrando a reforma. Tem crente, diz ele, que é feito de gás hélio. Você solta o balão e ele fica lá em cima a vida inteira. Mas tem crente que você precisa ficar batendo nele para ele subir o tempo todo. Você bate e saiba que você vai precisar bater de novo a vida toda para subir, porque é inconstante. O gás que está ali não é o gás da perseverança. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estou terminando. Já vou partir para a parte final, para as aplicações. Os nossos filhos, os nossos irmãos inconstantes, deixa eu lhes dizer uma coisa. Eles precisam de oração. A gente precisa orar por eles. Eles já sabem o que é o Evangelho. Tem até a clareza do que é o Evangelho. Mas falta-lhes a admiração pela preciosidade do Evangelho. Isso só Deus para colocar no coração. A gente precisa orar por eles. Talvez essa seja uma daquelas situações que, como disse Jesus, só modifica com muita oração. Tem lá, Jesus disse que algumas castas, algumas coisas só são alteradas com muita oração. E eu penso que aprender a apreciar a preciosidade do Evangelho, isso é fruto da graça de Deus. É Deus que coloca em nós. Algumas aplicações para a gente encerrar, em cima do que já falei. Primeiro, a gente não sabe qual é o nosso futuro. Mas eu quero dizer para você o seguinte: se algum dia você sair dessa igreja e procurar outra, por algum motivo, a gente não sabe do nosso futuro. Deixa eu te dar um conselho. O dia que você resolver sair dessa igreja e for procurar outra, o mais importante a ser buscado não é se na placa daquela igreja
está escrito assim: 2 cultos no período da noite. Não é se na placa daquela igreja está escrito assim: batista, presbiteriana, até porque esses títulos hoje em dia não querem dizer muita coisa. O que você precisa saber é se naquela igreja existe a pregação do Evangelho ou não. Ao escolher um povo a quem se unir, pastores a quem se submeter, um rebanho a congregar, essas orientações devem dirigir as suas escolhas. O Evangelho está ali. Cristo está sendo pregado na sua pureza ali. Saber se uma igreja nutre, defende e prega o puro Evangelho, isso é vital. Porque se o Evangelho não estiver ali, irmãos, foi-se a glória de Deus e cabode. Olha, muitas igrejas pode ter música boa, muita oração, boas programações, assistência social e não ter o Evangelho. Isso é possível. Música de boa qualidade você encontra em vários lugares que não seja na igreja. Boas programações para atrair a atenção dos jovens, é só você assinar a Sky. Assistência social você encontra em dezenas de ONGs. Mas o verdadeiro Evangelho, isso você tem que encontrar numa igreja. Não significa, preste atenção, não significa que uma igreja não deva e não possa ter boa música, boas programações, assistência social. Deve sim. Mas estas e tantas outras coisas, irmãos, isso não substitui o Evangelho. E o Evangelho tem sido substituído por essas coisas. E digo mais, você pode até não concordar com alguns costumes daquela igreja. Tipo, a indumentária do pastor. Encontrei com o pastor no centro de bermuda, você acredita nisso? Não pode um pastor se vestir assim. Você pode até não concordar com o estilo musical daquela igreja na qual você foi acostumado. Você pode até não concordar com a organização estrutural da igreja. Mas se ali for pregado o verdadeiro Evangelho, levanta a mão para o céu, agradeça a Deus e diga: aqui é o meu lugar. Se você sair dessa igreja e for para uma outra igreja por algum motivo, busque uma igreja que pregue o Evangelho. Segundo, busque uma igreja que, ao pregar o Evangelho, que no corpo do Evangelho, essa igreja enfatiza a pregação da graça e da justificação pela fé. Muitas igrejas possuem uma mensagem onde os seus membros são ensinados a fazer. Se não fizer, não vai para o céu. Se não fizer, Deus não abençoa. Se não fizer, Deus não vai se agradar. Pensam como Marta, que agradar a Cristo é fazer um montão de coisas. Busque uma igreja que enfatize a graça de Deus e a pregação da justificação pela fé, porque isso é que dá liberdade e maturidade às pessoas. Terceiro e em penúltimo, o legalismo distancia o cristão da liberdade do Evangelho. O nosso zelo, preste atenção, o nosso zelo e o nosso serviço ao Senhor, isso deve ser feito como resultado da atuação do Espírito em nós, e tão somente por causa disso. Ontem eu falei para o pessoal que estava aqui
No ensaio eu falei, gente, antes de vocês estarem ajudando o meu ministério, antes de vocês estarem ministrando a igreja,